Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. Hoje encerramos o módulo do Café Filosófico Pensamento de Si como Criação do Presente, com curadoria do filósofo e psicanalista André Martins. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Casa do Saber Rio, curador e doutor em filosofia pela Université de Nice, doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado sênior pela Université de Provence. É autor de diversos artigos publicados em revistas científicas do Brasil, França, Bélgica, Hungria e Estados Unidos. Quando pode a razão ajudar a potência de nossos afetos? Spinoza, Nietzsche e Winnicott, os valores e a imaginação, é o tema desta noite. Será abordado pelo próprio curador. Bom, sem mais, vamos chamar André Martins, que é o curador e palestrante da noite, para proferir a palestra. Vamos recebê-lo com aplauso. Boa noite a todos. Vou ajeitar minhas colinhas aqui. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, fechando o módulo. Vou tentar, né, ao mesmo tempo, fazer a minha palestra no que ela tem de singular e de início, vincular, inserir ela num fechamento mesmo do que a gente já viu com as outras 4 palestras que houveram, né? E agora, para a gente ir esquentando e introduzindo, eu acho que eu vou começar, em vez de fazer esse apanhado geral do que a gente já viu, começar com o Winnicott, né? Com uma questão assim, bem conceitual do Winnicott, mas que vai servir depois para a gente passar da psicanálise para a filosofia, né? Que é num texto do Winnicott, que se chama A Mente e Sua Relação com o Psique-Soma. Então, a ideia do Winnicott, né, Winnicott ele é um psicanalista que, a princípio, que se saiba, assim, não estudou filosofia, né, contrariamente a Freud, a Lacan, que eram filósofos, né, além de psicanalistas, ou mesmo antes de serem psicanalistas, né. E, no entanto, as descrições que o Winnicott faz do que ele observa, não só na clínica, como na observação dos bebês, porque ele é um psicanalista que, antes de entrar para a psicanálise, ele que continuou sendo pediatra, são descrições extremamente espinosistas. Então, a princípio, sem ter lido Spinoza, o que ele observava, de fato, na clínica e nos bebês que ele tratava, corresponde muito de perto ao que o Spinoza tinha teorizado no século XVII. Né? Então, vou começar com a definição de Winnicott sobre a psique. Aí ele diz assim: psique significa a elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas. Isto é, a elaboração imaginativa da vivência física. O Spinoza ele tem uma definição da mente, que é assim: a mente é a ideia do corpo, e que é uma definição que causa perplexidade e mesmo uma definição complicada, né, porque a gente está habituado a pensar a ideia como um conteúdo. Então, o nosso hábito, pela tradição filosófica, é pensar assim: uma ideia, isto é, um conteúdo específico. E o Spinoza ele adverte, a ideia não é muda, né? Ela não é, ele está dizendo isso, que a ideia não é um conteúdo, a ideia é uma maneira de pensar, um modo do pensamento, mas ele põe no infinitivo, né? É um modo do pensar. Então, quando ele utiliza esse verbo pensar, ele está enfatizando que ele não está entendendo a ideia como um conteúdo específico, um produto, mas sim como o modo como a gente pensa.
já vou me permitir assim, essa digressão, a gente vai voltar para o Winnicott, mas então, por exemplo, quando o Spinoza fala de uma ideia verdadeira, a gente tem que ter em mente que ele está falando de ideia como uma maneira de pensar. Então ele está dizendo assim, pensar verdadeiramente, digamos, e não que o conteúdo da ideia é ou não é verdadeiro, como na tradição. E então, voltando para a definição de mente que o Spinoza dá, né, a mente é a ideia do corpo, o que ele está dizendo, e que ele diz também, né, é que assim, a mente é simplesmente, não que seja simples, mas é simplesmente a elaboração. Aí a gente pode até ler o Winnicott como uma definição espinosista, né? É a elaboração, é o conhecimento que a gente tem da nossa experiência no mundo que existe, no único mundo que existe, né? Que o Spinoza vai dizer, só existe uma substância, né? Que a gente pode, por nossa conta, dizer, né? Assim, só existe um único mundo, para usar os termos do Nietzsche, né? E que, então, quer dizer, nós que somos uma modificação dessa substância, que é uma parte da natureza, isso que somos, né, existe na vida, na existência, e, portanto, para usar o termo filosófico contemporâneo, no devir, né, e isso que somos e que devém, né, que existe dinamicamente na existência, é uma coisa só. Então aí eu estou no Spinoza, depois a gente vai voltar para o Winnicott. É uma coisa só, e essa uma coisa só a gente pode observar sob o aspecto da corporeidade, e aí é o que normalmente a gente vai chamar de corpo, né? Ou sob o aspecto justamente assim do conhecimento do que somos tem de si mesmo, da sua própria experiência física, no sentido da própria experiência de existência, né? Ou seja, então, para o Spinoza, nós só existimos, quer dizer, no real, ou seja, nós só existimos na experiência. Esse só existir na experiência é uma experiência, portanto, que diz respeito ao que ele vai chamar do atributo extensão. Extensão é uma palavra filosófica e douta para dizer corporeidade, né? Materialidade. Então, só que, ao mesmo tempo, essa materialidade, isso que somos, pensa a si mesmo, tem uma ideia de si. Então, esse conhecimento de si mesmo é o que ele vai chamar de ideia, no sentido, portanto, dinâmico e experiencial, e é nesse sentido que ele vai dizer que a mente é a ideia do corpo. Então, em outras palavras, vou reler o Winnicott, né? O Winnicott depois ele vai diferenciar psique de mente, mas, por enquanto, vamos pensar essa psique correspondendo ao que o Spinoza chama de mente. Psique significa a elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas, né? Corpóreas. Isto é, a elaboração imaginativa da vivência física. A esse físico a gente pode entender também no sentido da physis, da natureza, do mundo físico, do mundo sensível, não como oposto a um suposto mundo inteligível, mas como o único mundo que existe, que é o nosso mundo. Então agora eu vou ficar no Winnicott, depois a gente volta de novo para o Spinoza. Então o Winnicott ele vai dizer, né, que a atividade mental é a atividade que essa unidade psique-soma tem de pensar a si próprio. E que isso acontece, portanto, desde o bebê recém-nascido. O bebê, de alguma maneira, ele já vai pensando a si próprio, intuitivamente, enfim, né, não de uma forma que a gente observa, né, na vida adulta, mas ele já vai pensando a si próprio as experiências que ele tem. E aí o Winnicott vai tentar mostrar que se o ambiente, que para o bebê recém-nascido é sobretudo a mãe, de alguma forma responde às necessidades, responde suficientemente bem. Isso quer dizer que não é nunca uma resposta perfeita, né? Mas responde suficientemente bem. As necessidades do bebê, o bebê ele continua não percebendo que existe um eu e um outro. Quer dizer, ele ainda não formou uma noção de si como um eu e, portanto, também não formou uma noção de que o resto do mundo, né, o ambiente, sobretudo a mãe, é um outro. Bom, e são as falhas graduais da mãe que vão mostrando a ele que existe um eu e um outro. Então seria mais ou menos, quer dizer, isso é o básico do Winnicott, até nas outras palestras que eu já dei aqui,
Eu apresentei essa mesma ideia, mas só recapitulando, porque é importante, né? Então, é basicamente assim, se a ideia seria, se o bebê tem fome e aparece o seio, então ele continua sem perceber que existe um eu e um outro. Se o bebê tem fome e não aparece um seio, ou ao contrário, se o bebê não tem fome e aparece um seio, quer dizer, então na privação ou no excesso, né, é como se ele fosse confrontado ao fato de que o desejo dele, né, ou para usar o termo espinosista, o apetite dele, quer dizer, não está correspondendo ao que acontece, e aí ele começa a perceber que existe um não-eu, gradualmente. Então isso é o que vai fazendo essa noção do eu. Agora, se esse ambiente ele é particularmente precário ou particularmente sufocante, ele vai perceber que existe um eu antes da hora. Vamos botar o antes da hora entre aspas, né? Porque aí o que o Winnicott vai dizer, que tem ressonâncias espinosistas e nietzschianas, é que ao invés do gesto espontâneo e, portanto, da atividade, ele vai reagir ao meio ambiente. Então, reagir ao meio ambiente é, de alguma maneira, se defender desse ambiente invasivo, seja por excesso ou por falta, né? Então, é como se o bebê pensasse, né, quer dizer, a vivência dele é assim, existe um certo e um errado que está fora de mim. Então, assim, eu posso ter fome, né, porque já não é mais espontâneo. Assim, se ele tem fome, ele pensa assim, bom, será que o seio vai vir ou não? Né, ou ele não tem fome, o seio vem, assim, bom, será que é para eu me alimentar agora? Então, ele vai tendo um padrão de defesa contra um ambiente que, de alguma forma, vai ser hostil a ele. Voltando para esse texto, né, e para essa ideia que é importante para a gente, a mente, no caso de um ambiente hostil, ela vai fazer com que o bebê substitua uma compreensão do que está acontecendo por uma explicação que justifique as falhas ambientais mais graves, digamos, né? Então, para comparar, num desenvolvimento suficientemente bom, né, a atividade mental ela serve para compensar as falhas ambientais do mesmo jeito. Só que essas falhas ambientais, sendo poucas, a compreensão do que está acontecendo pode aceitar o que está acontecendo, pode aceitar a realidade. Para fazer pontes, né, assim, fica mais fácil para o bebê ter o amor fati, né, a afirmação trágica da existência. Porque assim, ele passa a ter um sentimento de continuidade da existência, e quando há alguma falha ambiental, ele, bom, estou entendendo, quer dizer, recém-nascido não com essas palavras, mas para a gente entender a ideia, não dá para minha mãe vir sempre aqui, tudo, quer dizer, então, as falhas assim, ele vai compreendendo que ele não é onipotente. Se as falhas são muito grandes, essa mesma atividade mental que estava servindo para a saúde e servindo para essa compreensão do que está acontecendo, vai servir para ele criar uma ficção, né, para o imaginário dele compensar de uma maneira negativa, digamos, né, essas falhas. Então ele vai se sentir obrigado, para suportar faltas mais graves, a inventar explicações, né? Então, aí o Winnicott ele vai dizer, né, quer dizer, que quando isso acontece, o funcionamento mental se torna algo em si mesmo. Ou seja, ao invés da mente ser utilizada, da mente então, ou seja, da função mental, né, não é a mente localizada como uma entidade. Ao invés da função mental tentar entender o que se passa, ela vai tentar inventar uma explicação para o que se passa, porque o que de fato se passa é insuportável afetivamente. Não sei se deu para entender essa ideia fundamental que a gente vai utilizar depois filosoficamente, né? Já apontando assim o que é o fio condutor da minha fala de hoje, né? Por exemplo, explicações tradicionalmente dadas pelas religiões, elas vão estar nessa função de explicar sem explicar, diante de coisas difíceis de aceitar ou de suportar, né, ou de entender mesmo, são explicações que não explicam, mas que de alguma forma, mesmo que a gente saiba que elas ou não são verdadeiras, ou a gente não sabe se são ou se não são, a gente aceita porque consolam
uma angústia, uma ansiedade diante de situações difíceis de serem afirmadas tragicamente, para usar o termo do Nietzsche, né? Então, por que existe injustiça? Porque Deus quis, porque ele escreve certo por linhas tortas, porque eu estou pagando um karma, porque na vida passada eu fui uma pessoa muito má, então nessa vida eu tenho que pagar o que eu fiz. Quer dizer, são explicações que, assim, num olhar espinosista, ou nietzschiano, né, são explicações que saem da imanência. Então, imanência é outra palavra filosófica, né, que de alguma forma se contrapõe à transcendência. São explicações que, assim, tem essa, segundo esses autores, e essa leitura que eu estou trazendo, são explicações que têm uma função psíquica de apaziguar uma angústia em relação a uma dificuldade psicológica de aceitar a realidade. E não é só para a gente ver assim, que a coisa se expande, não é só o caso da religião. Mesmo Freud, por exemplo, quando na famosa carta que o Einstein escreve a ele, né, honorável senhor Freud, o senhor que entende tanto do psiquismo humano, isso na época da Segunda Guerra Mundial. Por que existe a guerra? O título da carta foi publicado, inclusive, Por que a guerra? Interrogação. Aí o Freud responde, a agressividade, a violência existe por causa da pulsão de morte. É o mesmo exemplo dessa crítica que o Spinoza está fazendo, séculos antes, né? Assim, por que a destruição? Por causa de uma pulsão destrutiva. Você está pegando a pergunta, né? Digamos, um efeito, e por não conhecer, por não conseguir compreender a causa, e por essa causa, de alguma forma, gerar uma ansiedade, você pega a resposta e põe no lugar. É como você pega, aliás, a pergunta e põe no lugar da resposta, né? Então, por que a destrutividade? Por causa de uma pulsão destrutiva. Não sei se eu já contei isso aqui em outras palestras, mas assim, o Nietzsche, sempre irônico do modo dele, ele faz uma crítica, não ao Freud, né, mas uma crítica ao Kant, que cabe a essa resposta do Freud. Ele cita o doente imaginário do Molière, né, quando ele pergunta, o doente pergunta para o doutor, doutor, por que eu durmo? Aí o doutor responde com toda a sua autoridade, devido a uma faculdade dormitiva. Seria mais ou menos esse mesmo princípio, não? Bom, mas esse exemplo foi para dizer, quer dizer, que não é só a religião, embora o exemplo da religião seja o mais gritante, o mais usual, né? Mas para a gente o importante é tentar entender isso como uma ilustração dessa descrição que o Winnicott está fazendo, dessa atividade mental, que ao invés de compreender a realidade, né, justamente por não compreender, então vamos pensar, justamente por não compreender, tem dificuldade de afirmar a realidade. Quer dizer, a dificuldade de afirmar já é fruto de uma não compreensão. E por não compreender, e pela dificuldade de afirmar, aí cria-se explicações que não explicam. E que, no entanto, ocupam, né, esse lugar da explicação, e aí faz de conta que foi explicado e segue-se em frente, né? Então, recapitulando de uma forma assim, mais direta, né, mais sintética, aliás, vou ler o Winnicott para a gente ver. Né? Estão citando o Winnicott, no crescimento excessivo da função mental como reação a uma maternagem inconstante. Então, a gente já tem que entender, essa maternagem é o ambiente, né? Quer dizer, então, para o bebê é a maternagem, sobretudo, mas é a mãe ambiente, então é um ambiente como um todo, e a gente pode transpor isso para a criança, para o jovem, para o adulto. Né? Então, como reação a um ambiente inconstante, instável, inseguro, então, a função mental forja uma oposição entre a mente e o psique-soma, pois o indivíduo se vê obrigado a controlar e organizar os cuidados a serem dispensados ao psique-soma. Não sei se está dando para acompanhar, né? O que o Winnicott está mostrando para a gente, e que, não sei se vocês já estão fazendo a ligação com o que a gente viu nas outras palestras do módulo, né? É que assim, esse desejo de controlar o acaso, ele vem de uma dificuldade de poder lidar bem com o acaso.
E aí o nosso tema em particular é esse lidar bem como ligado à ideia de compreensão, de compreender de alguma forma o que está acontecendo. Bom, então já vou passar para a ideia assim, que está ligada ao que a gente viu de Nietzsche, né, e também de Winnicott, que seria assim, o que a gente tem visto dessa ideia nietzschiana, dessa afirmação da realidade. Então, afirmar a realidade para poder aprovar o real. A esses termos sou eu que gosto de usar para fazer esse contraponto realidade real, que seria mais ou menos assim, acho que eu até já comentando uma outra dessas palestras que houveram, mas seria assim, aprovar a realidade, só para a gente frisar os termos, né? Em certos momentos é muito difícil, porque a realidade às vezes é brutal, injusta, insuportável, enfim. Então, afirmar a realidade, ela é uma atitude, uma postura, uma condição para você poder aprovar o real. Em que sentido? Porque por pior que seja a realidade, se você não afirmar que ela existe, na verdade você está fugindo de uma constatação. Quer dizer, então, para você poder lidar bem com a realidade e lidar bem, portanto, que no fundo é o que está em jogo o tempo inteiro, com os seus próprios afetos diante da realidade, é preciso, antes de mais nada, que você afirme. Bom, é isso. E aí, como que eu vou interagir com essa realidade da melhor maneira possível? Então, isso se opõe a qualquer ideia de resignação, porque a resignação seria, ao contrário de afirmar a realidade, você não conseguir afirmá-la e ter que, de alguma forma, tomá-la, se submeter a ela, ter uma posição de submissão a ela, e seria o ponto de partida para a gente poder lidar de forma diferente com a realidade e, portanto, transformar essa realidade da melhor maneira possível. Então, afirmando a realidade que a gente pode aprovar o real, estou entendendo por isso, aprovar a vida. Então, está ligado à ideia do amor fati, né? Amor à efetividade, ao fatum, em latim. Né? O que eu quero trazer hoje com o Spinoza, e em particular com a ideia de razão, né, em Spinoza, é assim, que uma coisa é a gente perceber a importância crucial e fundamental desse amor fati, dessa aprovação trágica da existência com o que há de prazer e dor. Outra coisa é a gente poder fazer isso. Né? Então, o Spinoza ele tem uma definição de poder que é ótima, porque é tautológica. É assim, eu posso o que efetivamente eu posso. Não tem essa questão assim, eu posso em termos do direito. Para o Spinoza, assim, não, o direito é uma coisa civil, social, mas em termos existenciais, não tem assim, por exemplo, eu posso pular pela janela? Posso. Eu posso pular pela janela e não me estabacar lá embaixo? Pode tentar, mas a princípio não, né? Assim, pelas noções comuns, isso não vai acontecer. Né? Então, quer dizer, essa questão do poder em Spinoza, ela está colada a ao fato da realidade do mundo físico, do mundo sensível, isto é, do único mundo. Então, a questão é que, assim, junto com essa ideia ou essa mensagem nietzschiana dessa afirmação trágica da vida, o que eu estou trazendo e buscando o Spinoza para a nossa discussão, para a gente pensar, né, é que existem momentos cotidianos onde as dores, né, já são difíceis ou problemáticas, mas aí, claro, a razão spinozista, a afirmação nietzschiana são instrumentos importantes para a nossa afetividade, mas existem momentos na vida, né, que a gente está meio, para usar os termos de Spinoza, meio chafurdado nos afetos passivos, né, com muito sofrimento, ou ainda para usar os termos de Spinoza, com as ideias obscuras e confusas, que são termos que ele tira do Descartes. Depois vou falar rapidamente essa diferença que ele faz desses termos. Né? Então, a gente está obscuro, que é tudo escuro, não está conseguindo enxergar nada com clareza, e confuso. A gente tenta pensar, está aquela confusão. Então, para esse como, né, um pouco assim, o que eu vejo, o Spinoza tentando instrumentalizar a gente de uma maneira mais detalhada, é nesse como, seja em momentos mais tranquilos ou menos graves, seja em momentos mais difíceis.
E o instrumento que o Spinoza vai trazer e desenvolver na ética, parênteses, trouxe aqui, publicado em 2007, edição, além de linda, tradução ótima, né, da ética em português, a única boa tradução em português, recomendo. Bom, aí na ética o que o Spinoza vai propor é a razão, que é o segundo gênero de conhecimento, dentro da apresentação dele, né? E o terceiro gênero de conhecimento, que ele vai chamar de ciência intuitiva. Eu vou enfatizar a questão da razão e ver essa passagem para o terceiro gênero, que, segundo Spinoza, se utiliza do segundo, né? Então, o terceiro envolve necessariamente o segundo. E que o próprio Spinoza diz que não é o único instrumento para a gente se afetar melhor, mas é o que, no entender dele, é o mais eficaz. Então, independente de ser o mais eficaz ou não, quer dizer, eu estou aceitando, concordando com ele, que é um instrumento eficaz. Né? Bom, então, feita essa apresentação, né, eu vou começar a distinguir, que é o nosso tema, a razão espinosista de uma razão tradicional. E por que isso é importante? Aí, voltando a falar do módulo, né? É porque, assim, a gente viu, assim, como repensar a linguagem, como repensar, como positivar a linguagem, como positivar a instabilidade emocional, como positivar a própria existência, né? Então, hoje, mais ou menos, a ideia seria assim, como positivar a razão, ou em outras palavras, né? O Spinoza, quer dizer, não exatamente nesse sentido, mas estou utilizando a expressão dele. Ele propõe uma reforma do entendimento, uma reforma do intelecto. Essa ideia de reforma, a gente pode utilizar no sentido assim, quer dizer, como que na mesma existência a gente pode pensar de outro modo. Um pouco, usando palavras assim, já um pouco gastas, mas assim, como pensar num novo paradigma, né, a partir da nossa existência, mas mudando a perspectiva diante da vida. Então, eu acho importante, assim como com os outros temas, a gente não cair numa armadilha de pensar a razão, como se razão fosse uma só coisa para todos os autores. Né? A razão é algo que deu errado, a crise da razão, etc, etc. Bom, acabou a razão e a gente fica com o oposto da razão, que seria mais ou menos uma ideia de transgressão. Né? Assim, sem a razão o mundo social não existe, mas a gente vai ficar fazendo, sei, uma tática de guerrilha, assim, né, de propor um irracionalismo, não sei, ou então enfatizar só a questão da arte, mas como é que fica os âmbitos da vida social e mesmo individual, onde esse racionalismo, ou qualquer âmbito, qualquer tipo de transgressão, ou a arte, quer dizer, não dá conta, né? Então, o que eu acho interessante no Spinoza é que ele vai propor uma outra concepção de razão e mais. Nessa concepção de razão, a razão tradicional, ele está combatendo ou se contrapondo, sobretudo, a Descartes, mas séculos antes ele está se contrapondo também, quer dizer, a gente pode ver ele como se contrapondo a Kant, né, que veio depois, mas que retoma a mesma linhagem do racionalismo cartesiano. Essa razão da filosofia tradicional deixa de ser racional. Ao contrário, ela passa a ser, na nomenclatura do Spinoza, que essa é uma leitura que eu estou fazendo, mas para mim parece evidente, ela passa a ser um imaginário, uma imaginação. Primeiro gênero de conhecimento e não o segundo. Aí eu vou tentar mostrar para vocês em que sentido. Então, para a gente entender a razão tradicional e a crítica e a mudança que o Spinoza está propondo, eu vou falar rapidamente assim, uma questão ontológica, que também é outra palavra da filosofia, que não é para assustar ninguém, né? Que é vou tentar ser breve, mas a ontologia seria assim, um discurso, né? O logos, né? Sobre o ser, ontos. Então seria assim, uma maneira que os filósofos, todos, inevitavelmente, compreendem a existência e o real. Então eles fazem um discurso sobre o real. Agora, esse discurso, ele pode ser metafísico, transcendente ou imanente, grosso modo.
Em outras palavras, aí já tomando partido, né? Então, lembre-se sempre disso, estou falando a partir, né, da minha perspectiva. Se a gente tomar aquela ideia inicial do Winnicott, uma ontologia ela pode ser uma defesa contra o real, ou ao contrário, ela pode ser um instrumento de compreensão do real. Tá? Vinculando àquela apresentação inicial do Winnicott. Essa defesa contra o real eu estou considerando que são as ontologias metafísicas e transcendentes ou transcendentais. Estou incluindo o Kant, né, nessa crítica. Que basicamente se fundamentam, de uma maneira ou de outra, numa concepção dicotômica que separa a existência, o mundo, numa substância imaterial, pensante, inteligível, e numa outra substância concreta, material, corpórea, que seria extensa, né? Então, em Descartes isso aparece dessa forma, duas substâncias. Isso é uma retomada da questão que em Platão aparece como dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. E que então seria uma ontologia, quer dizer, que existem duas coisas e que no ser humano isso vai corresponder, em cada autor de uma forma, a uma concepção de que nós somos constituídos de corpo e separado desse corpo, quer dizer, ou por mais que estejam juntos, mas como duas coisas distintas, né? E duas substâncias, substancialmente distintas, do corpo e da alma. Dentro dessa ontologia que concebe a nós mesmos como constituídos de corpo e mais alma, a razão foi vista, a isso, claro, estou fazendo uma parte geral e passando por cima das diferenças entre um autor e outro. A razão foi vista como um instrumento dessa instância puramente inteligível e material, capaz de atingir verdades abstratas e universais, e que, por serem verdades, por serem verdadeiras, devem se impor ao mundo físico, corpóreo, que, no entanto, é o nosso. Então, quer dizer, dizendo com as minhas palavras, né, quer dizer, a ideia seria basicamente, em todos os autores da tradição filosófica, buscar o conhecimento dessas verdades universais, ditas universais, e esse universal, ele, uma vez que você considera que ele é universal e que ele é verdadeiro, ele vai valer mais, quer dizer, então já se incute uma questão moral, ele vai ter mais valor do que a experiência e ele deve ser imposto à experiência. Então, tradicionalmente, a razão vai ter essa função. Os termos, por exemplo, utilizados por Kant, isso fica claro, é a razão pura. É preciso que ela seja pura. Né? Isto é, depurada, expurgada, limpada da materialidade, dos afetos. Né? Então, por exemplo, mesmo Kant considera-se uma grande revolução, que ele diz, não, eu só posso conhecer a partir da experiência. Mas a partir da experiência ele busca se livrar dessa experiência. Então eu conheço a partir da experiência buscando o puro e o universal para depois impor esse puro e esse universal à conduta moral humana. Em Descartes, né, isso se apresenta assim, mais ou menos da seguinte forma em relação à pessoa. Né, ele diz, até trouxe aqui as citações, mas ele diz assim, que existem noções que dizem respeito só ao corpo, noções que dizem respeito só à alma. Por exemplo, a vontade, as ideias claras e distintas, depois eu vou falar da vontade, as ideias claras e distintas dizem respeito só à alma. Então, só esse inteligível. Vou ler. No que diz respeito só à alma, ao pensamento, no qual se incluem as percepções do entendimento e as inclinações da vontade. No que diz respeito apenas ao corpo, há somente a extensão, a materialidade. E ele vai dizer, no que diz respeito ao corpo e alma juntos, da noção da união de corpo e alma, depende a força que a alma tem de mover o corpo e a força que o corpo tem de agir sobre a alma, causando os sentimentos e as paixões. Isso ele escreve numa carta a Elizabeth. No livro As Paixões da Alma, ele diz, as paixões são percepções que a estreita aliança que existe entre a alma e o corpo torna confusas e obscuras.
que ele vai dizer nas Paixões da Alma é assim, né, que as paixões são causadas, mantidas e fortificadas pelos movimentos dos espíritos animais, enfim, pelo corpo. Né? E que esse movimento corporal é o que vai fazer com que o nosso pensamento não possa ser claro e distinto. Então, as paixões seriam pensamentos que não são claros e distintos porque estão sendo atrapalhados, de alguma forma, pelas pulsões, enfim, pelo corpo. E que, portanto, a razão vai permitir que nós pensemos de forma clara e distinta porque estamos isolando essa má influência do corpo. Então, quer dizer, resumindo, o que eu quero marcar para a nossa compreensão é assim, que tradicionalmente a razão foi vista como um instrumento formulado por essa instância inteligível e material, que seja transcendente ou transcendental, a qual a gente atribui o caráter de verdade e, por ser verdadeira, ela vai se impor à conduta humana buscando um bem universal. O Spinoza ele vai fazer uma crítica forte a essa ideia na ética, né? E ele vai dizer que essa concepção é uma ideia obscura e confusa. E obscura e confusa justamente por quê? Porque, aí não vou seguir o raciocínio do Spinoza não, vou dar a referência, num famoso escolho, né? Nos dois escolhos, escolho 1, sobretudo, da proposição 40 da parte 2 da ética. Né? Mas falando com os meus termos, né? A ideia é justamente assim, quer dizer, se você concebe eu vou misturar os meus termos com os de Spinoza. Se você concebe uma verdade que é dissociada do mundo físico, no sentido do mundo sensível, do único mundo que existe, essa verdade não é uma verdade. É uma imaginação, primeiro gênero de conhecimento. Então, o Spinoza ele vai dizer que esses universais, que são ideias obscuras e confusas, se dão por uma falta de clareza de que um universal, aí eu vou falar com as minhas palavras, e citando uma expressão do Deleuze, né, só faz sentido, só é verdadeiro se for um universal concreto. O que eu estou entendendo por isso? E aí voltando para o Spinoza. Só é universal o que é uma propriedade comum a todos os elementos do universo considerado. Deu para acompanhar a ideia? Né? Se é universal, tem que estar presente em todo o universo, considerado, né? Mesmo que não seja a totalidade da existência. Enquanto que os universais da tradição filosófica eram tidos como universais justamente por não estarem presentes na realidade, porque se tivesse, já estragava. Né? Se está no mundo físico, isso está atrapalhando e está obscurecendo as ideias. Né? Então, se buscavam universais, aí o Spinoza dá exemplo, por exemplo. O homem. O homem não existe. O que existe são os homens singulares. Então, é importante, ao definir o homem, enquanto uma noção universal, que ela seja uma noção comum, ou seja, que ela reflita propriedades que de fato estão presentes em todos os homens. E se estiverem presentes em todos os homens, essa noção comum já não tem mais uma função moral. Por quê? Porque se está presente em todos os homens, ela não vai poder se impor para qualquer homem que seja e falar assim, olha, se você não se adequar ao universal, você não é homem. Deu para entender a ideia? Se eu defino um universal sem ser como por uma propriedade que não é comum a todos os homens, aí eu posso usar essa propriedade para dizer, olha só, há homens que não são homens, ou que são mais humanos e outros menos humanos. Então, aos menos humanos, eu vou impor, e aí vem o caráter moral, fictício, no mau sentido, imaginário, primeiro gênero de conhecimento, de falar, ou você se adequa ao que eu estou supondo que é a essência do ser humano, ou você não vai ser humano. Não é apelação, mas é evidente que os exemplos disso na história da humanidade pululam. Né? Escravidão, a relação com o estrangeiro, quer dizer, algum tipo de estranhamento, assim, é homem ou não é homem? É humano ou não é humano? Aí, para ser humano, você tem que se submeter ao que alguns singulares elegeram como sendo um universal abstrato.
E aí é aquela questão, né? O índio tem alma, não tem alma? Está tudo dentro dessa perspectiva de uma humanidade determinada de uma forma abstrata, e aí, segundo Spinoza, determinada de uma forma que é, na verdade, uma ideia confusa e obscura, é uma ideia inadequada. Por quê? Porque é uma dificuldade de perceber as propriedades de fato comuns. É uma dificuldade de conhecer o singular. E aí, por não conhecer o singular, eu tomo, a partir de algum singular, em geral, não à toa, né, o singular da pessoa que está elegendo isso como norma, né, não é nunca assim, definir o que é o humano, e eu estou fora. Então, não acontece, curiosamente não acontece. Né? Então, é sempre assim, definir o que é humano, é o que? É o meu umbigo, aí pronto, aí eu vou, né, impor ao outro a minha particularidade como se ela fosse de todos, e aí não sendo, em vez de eu pensar ou constatar que a minha noção universal não é universal, quer dizer, eu que estou errado, né, nesse ente de razão, nessa construção dentro de razão, não, eu acho que o real é que está errado. Né, e aí tem que impor de forma totalitária, enfim, né, essa diferença ao outro. Então o Spinoza, quando ele faz essa passagem, vou até citar um outro exemplo que é interessante, que também já citei aqui em outras vezes que eu vim para cá, mas que é, retomando, que cabe direitinho, e é nesse mesmo escolho da ética. Ele diz assim, por exemplo, falar que a razão é a essência do homem. Isso foi feito porque foram filósofos que definiram a razão como essência do homem. Isto é, a razão só foi definida como essência do homem porque foi definida por pessoas que se afetam na experiência, no mundo sensível, mais pela razão do que por outros fatores. E aí, por não perceber que também existem outras propriedades comuns, eles elegeram só essa como se fosse a única essência do homem. Por exemplo, o riso. Né? O homem é o único animal que ri. Então, por que não se diz que o riso é a essência do homem? Porque eram filósofos, né, que riem pouco. Né? Se fossem pessoas que riem mais, aí, pela experiência do riso, eu falo, não, é claro que o riso é a essência do homem. Olha só, é só o homem que ri. Né? Não, definiram a razão. Aí ele fala também, o único bípede sem plumas, enfim. Então isso é para ilustrar, ele está usando para ilustrar que foram tentativas de conhecimento de propriedades comuns frustradas. Né? Não conheceram bem as propriedades comuns e elegeram esses universais, que são entes de razão, abstratos, e que, na verdade, apresentam uma dificuldade em relação... Vou me permitir mais uma digressão. Para a filosofia é importante isso que o Spinoza diz, e, na minha experiência, eu não sei se por acaso, constatei também. Filosoficamente, é comum, mesmo tradicional, se pensar assim, que primeiro a gente tem um conhecimento do singular e depois, por uma elaboração mental, a gente chega a formular os universais, as abstrações. E o Spinoza diz que não. Primeiro, a gente, por dificuldade de entender a singularidade de cada particular, a gente começa a entender noções comuns. O abstrato vem antes do conhecimento do singular. E é só depois, conhecendo bem os singulares, que a gente vai poder perceber mais as singularidades. Pensando nas criancinhas, né, nos bebês, quando começam a conhecer as coisas, a minha experiência com meu filho corresponde ao que o Spinoza está dizendo. Para ele, qualquer líquido era água. Então, leite, suco, água de coco, tudo era água. Ele não via a diferença, ele já pegava o geral. Aí só depois é que ele foi distinguindo um e outro. Um outro exemplo mais gritante nesse sentido. Qualquer coisa que voava era piu-piu. Então, olha que grau de abstração. Ele viu um pássaro, fala piu-piu. Viu uma mosca, fala piu-piu. Como ele viu um pássaro e uma mosca e chama os dois de piu-piu? Porque ele, pelo menos, era espinosista sem saber, né? Que ele conseguia perceber antes a abstração para só depois ver, aqui é uma mosca, ali é um pássaro. Mas de cara não, voou, piu-piu, por mais gritantemente singular que era um e outro. Né? Fecha o parênteses. Então, voltando para a nossa questão.
a razão que o Spinoza vai propor, né, é uma razão que diz respeito, como indiretamente a gente já viu, né, sintetizando a ideia, a um conhecimento das propriedades comuns. E a partir das propriedades comuns a gente ser capaz de formular noções comuns. Bom, então, a ontologia que está por trás disso, né, diz respeito ao quê? Que não só o mundo é único, não existem duas substâncias, mas sim uma única substância, e que extensão e pensamento, né, materialidade e o que tradicionalmente foi visto como o inteligível, da ordem do inteligível, são dois aspectos dessa única substância, desse único real. E, portanto, que é o que mais interessa para a gente hoje, em relação a nós próprios, nós somos pessoas unas, que nos termos de Spinoza são modificações dessa única substância. Pessoas unas quer dizer o quê? A gente pode ter o Winnicott de pano de fundo para ajudar a gente a compreender. Né? É que nós somos algo dinâmico e que isso que é dinâmico tem corporeidade, atributo extensão, tem corporeidade e pensa a si próprio, conhece a própria existência física, né? No sentido da física, a própria existência sensível. Esse conhecer a si próprio é a mente. Né? Então, mente e corpo são dois aspectos do que somos, que é uma coisa só. Então, a razão, para ser racional, quer dizer, para poder pensar verdadeiramente, ela já é concebida como um instrumento de conhecimento do que acontece conosco. Isto é, conosco enquanto seres físicos, sensíveis, e o próprio conhecer essa dinâmica de existência, né, esse existir dinâmico, é a própria mente. Então, Spinoza tem frases aqui para ajudar a gente, né? Ele diz... então, antes disso, quer dizer, ou seja, a gente só conhece porque se afeta. Vamos ver o quanto que isso vai ficar claro, né? Se eu só existo nesse único mundo e se eu sou sensível, se o mundo é sensível e eu sou sensível, eu não posso conhecer abstratamente. Não é aquela ideia do Nietzsche, dos desprezadores do corpo. Desafio quem despreza o corpo a pensar sem o corpo. Não dá, né? Bom, eu só posso conhecer porque eu existo no mundo físico. E, portanto, nessa ótica nietzschiana, e no nosso caso espinosista ou espinosiana, pensar como Descartes, né? Fecho os olhos e penso que eu posso existir sem o corpo. Isso é, obviamente, um fruto da imaginação e não um conhecimento de fato. Então, espinosianamente falando, é uma ideia confusa e obscura. E mais, o Spinoza, ele não faz uma crítica absoluta à imaginação, ao contrário. Tenho que apresentar isso também, que é importante. Porque ele diz assim, o único problema da imaginação é quando você pensa que existe o que é o fruto da imaginação. Então, a imaginação que se sabe fictícia, ela deixa de ser um erro para ser uma virtude. Virtude para Spinoza é força, é potência de vida. Então, a gente erra não por imaginar, mas por achar que a imaginação corresponde a um ente real, e não a um ente de razão, a um ente de imaginação. Então, a ideia verdadeira em Spinoza vai ser justamente o pensar verdadeiramente, que implica pensar junto à existência. Seria, então, isso que eu gosto de chamar, que não são termos do Spinoza, mas que os comentadores mais ou menos consensualmente concordam, né? Quase inevitável além de Spinoza, de uma razão afetiva. Porque é a razão que é verdadeira, que é um pensar verdadeiro, porque pensa num único mundo que existe. Pensa junto à existência. Então é nesse sentido que ele diz, vou falar várias proposições do Spinoza, né? Meio que rapidamente. Ele fala, o verdadeiro conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o conhecimento dos nossos afetos de alegria e tristeza. É porque eu me afeto de forma a aumentar minha potência de agir que eu conheço, isso é bom,
E aí o erro da tradição é pensar que o que é bom é o bem. Aí o bem, que é para mim o bom, né, eu posso achar que ele é universal e aí impor a mim mesmo e aos outros. Né? Da mesma forma, a experiência do mal, na verdade, é a experiência do que é ruim para mim. Então eu só posso conhecer o mal quando eu conheço o que me faz mal. E aí o erro é transformar esse ente real num ente de razão abstrato e achar que ele tem uma existência dissociada, vamos frisar esse termo da psicanálise, que é perfeito para a gente misturar aqui com o Spinoza, uma vivência dissociada desse mal, né, do ruim. E aí pensa que ele constitui um universal que também deve ser imposto, que está fora, etc, etc, fora da existência, tem uma existência por si só. Então, quer dizer, essa tradição, ela está sempre, para retomar os termos do Winnicott, funcionando de uma maneira dissociada, que é a tal da atividade mental, que por se defender, por uma dificuldade de afirmação, para usar os termos do Nietzsche, né, de suportar a existência, se defende da existência do devir, do acaso, do fluxo da vida, criando essas ficções imaginárias, né, de uma existência mais controlada, mas um controle que é o que vai gerar neurose, para retomar também a palestra do Narman Harmony, né, que é um controle, sobretudo, ineficaz. Porque esse é o problema, né? Porque, assim, se não é uma questão moral ou uma implicância, né, de pensar assim, por que não pensar que existem duas substâncias e que nós somos constituídos de corpo e alma e que a alma, sim, conhece a verdade ou determina o que é verdade universalmente e impõe ao corpo? O problema é que é ineficaz. E é ineficaz por quê? É ineficaz. O Kant, por exemplo, ele assume com clareza que é ineficaz. Ele diz, não, nossa, que tem um fundo cristão explícito, né, declarado. A nossa vontade é finita. Então é por isso que eu não consigo impor ao meu corpo as atitudes que eu consigo conhecer por esse sujeito transcendental, universal e imaterial como sendo a verdade. Eu não consigo. Por quê? Porque o corpo não quer colaborar. Aí, ao invés dele achar que essa razão pura é uma ficção, ele acha que o corpo está errado, né? Ele acha que está confirmando a teoria dele. Aí a conclusão dele, e olha que ele é considerado um racionalista, né? A conclusão dele é a seguinte, se a verdade é tão perfeita enquanto pura, e ela não consegue se impor à realidade, porque a realidade, que pena, é física, né? A conclusão dele é assim, não faria sentido a verdade não trazer felicidade. Logo, a alma é eterna. Conclusão racional, né? A alma é eterna. Por quê? Porque depois da morte, a gente se livra do corpo que está atrapalhando a coisa, e aí ela existindo só no imaterial, aí pronto, não vai ter mais essa obstrução, esse empecilho da existência. Né? E aí, então, para vocês verem a gravidade da coisa, falando ironicamente, mas é o que eu penso, ele fala assim, isso é a prova da imortalidade da alma. Ele acha que ele está provando, nada é menos racional do que esse raciocínio. Né? Ele acha que é a prova racional de que a alma é imortal. Ele argumenta isso. Bom, então, isso para dizer, voltando, né, é que assim, o problema é que é ineficaz. Porque se funcionasse assim, eu agora vou existir, vamos pensar, eu sou um cartesiano e agora eu vou existir só na mente. Não vai. Então, voltando para a ontologia, né, e para Winnicott, não é uma implicância, não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, não é uma implicância, é que se fosse assim, ok, tchau, vou viver no mundo das ideias. Legal, se fosse possível, está perfeito, mas não é possível. Então, a ideia, né, que é a ideia nietzschiana, muito antes dele, espinosista, seria mais ou menos, dizendo com as minhas palavras, assim, que tal ser, enfim, racional, né? Quer dizer, assim, com outras palavras, que tal compreender a vida como a existência tal como ela existe, né? Ao invés de tentar, aí vou usar um termo que o Nietzsche fala, criticando Sócrates, né? Corrigir a existência. Então, retomando, o problema não é a intenção de corrigir a existência, né? Ok, vamos todos corrigir a existência. É que não dá para corrigir a existência, porque a gente existe na existência. Né? Bom.
Então a ideia é tentar corrigir a existência é dar murro em ponta de faca. Né? Então é ineficaz, dá errado. Então, ao invés de fazer, que eu falo mais uma vez, brincando, mas sério, né? Ao invés de fazer philosophy fiction, vamos tentar usar a filosofia para entender o que acontece, né? Ao invés de ficar criando entes de razão, que por mais bonitinhos que sejam e que logicamente se sustentem, né, na ideia da ideia, que é o termo que o Spinoza usa, não são verdadeiras, não são ideias claras e distintas, porque não estão integrando essa afetividade, quer dizer, essa união ontológica de pensamento e extensão de corpo e ideia do corpo, né? De corpo e mente. Então, só voltando para a ideia da ontologia. Então, a ideia é assim, que eu tinha falado antes da ontologia. Existem ontologias que vão tentar negar a existência criando mundos fictícios. Aí, voltando para o Spinoza, né? Nenhum problema nisso. O único problema é achar que é mais verdadeiro do que o real. Descartes, Kant, Platão, né? Seria mais ou menos o que o Clément Rosset, ele diz assim, o problema da gente criar duplos é que, em geral, a gente cria duplos, como, aí usando o termo do Winnicott, como defesa maníaca. Né? O problema é criar duplos, não é a criação de um duplo, é achar que o duplo é o verdadeiro e que o único, né, que o real é o duplo do duplo, né? É o falso do duplo. Eu invento um duplo e acho que esse mundo, essa existência é falsa. E verdadeiro é a outra. Esse é que é o problema. Né? Então, né, o que esses autores que eu tentei trazer e que eu trago sempre, eles estão tentando pensar essa existência nessa realidade efetiva. Né? E aí é nesse sentido, que eu acho que eu ia dizendo e acabei fazendo uma digressão, que a gente tem que pensar, isso que o Spinoza está tentando falar como ideia, que não é um conteúdo, né, que é um pensar verdadeiramente, e que o pensar verdadeiramente já inclui esse pensar tal como somos, no sentido de que é um pensar a existência sensível, e não pensar fugindo da existência sensível. Então, a razão que o Spinoza está propondo, ela é um instrumento de compreensão da existência. Aí, mais uma vez, a gente vê a ressonância, né, dessa ideia no Winnicott. Que é assim, tentar compreender o que acontece com a gente. Então, a gente poderia dizer, livremente falando, né, que a mensagem que eu tiro, que a gente pode tirar dessa teoria dos afetos de Spinoza e dessa ênfase que ele dá à razão, é assim, diante de qualquer acontecimento, né, que a gente existe na relação com as coisas, mas, por exemplo, diante das vicissitudes da vida, é tentar compreender qual é a dinâmica dos afetos que está nos abatendo. No caso de nos abater, né? Quer dizer, quando a gente se afeta com afetos passivos, quando a gente se abate de alguma forma, ao invés de, buscar explicações que não explicam, né? Explicações que saem da imanência, ou simplesmente empurrar com a barriga, né? O que o Spinoza está propondo seria algo da ordem assim, de se eu estou me abatendo ou me afetando mal, é possível compreender por quê, no sentido de compreender a dinâmica imanente dos afetos. Então, a racionalidade que ele está pensando é uma racionalidade nesse sentido, de eu tentar entender o que, em termos de uma causalidade complexa, está influindo para eu me abater. O que não quer dizer, e mais, que é o oposto da ideia de tentar ter um controle absoluto, né, conhecer uma causalidade linear ou única, né, do que está me acontecendo. É tentar compreender. E aí, no caso, racionalmente, que seria justamente, então, só para voltar para a teoria do Spinoza, esse segundo gênero de conhecimento, que seria tentar observar
não só o que acontece, o que se passa em mim, afetivamente, como o que se passa nos outros, e tentar ver o que é propriedade comum. Ou, em outras palavras, qual é a dinâmica dos afetos de uma maneira geral. Ou ainda, se a gente quiser, o que a gente pode considerar como algo da ordem de leis, mas não no sentido estrito do termo, mas de uma compreensão de um funcionamento afetivo geral. Que isso já vai dar um conhecimento, né, do que é comum a mim e aos outros, que corresponde àquilo que eu chamei de universal concreto. Dentro de uma questão específica, de um universo em questão, o que é comum, e isso vai me dar já um conhecimento geral que me tira dessa experiência imediata da impressão dos corpos sobre mim, da impressão da interação das coisas sobre mim. Então, vou retomar o gênero de conhecimento rapidamente do Spinoza, que seria assim, o primeiro gênero de conhecimento, ele chama de imaginação. A imaginação, antes de mais nada, na ética, ele apresenta de duas maneiras que é importante diferenciar. Antes de mais nada, a imaginação ela funciona a partir das imagens que nós formamos do encontro com os objetos, da impressão que as coisas causam sobre nós. Então, eu sou afectado, né, eles chamam de afecções, afectado e afecto. Né? Essas afecções geram afetos. Bom, nessa interação com as coisas, né, os objetos causam impressão, ou os acontecimentos, as vivências causam impressões em mim. Essas impressões, eu penso concomitantemente, é importante essa ideia de concomitância, concomitantemente eu estou pensando junto com essa experiência. Então, as impressões geram imagens, as imagens já estão carregadas de um pensamento sobre o que está acontecendo, algo da ordem do pensamento, e gerando afetos. Bom, isto é impossível a experiência sem ser pela imaginação. Então, a imaginação, antes de mais